Fala galera, beleza com vocês? Professor Oswaldo falando aqui. E na aula de hoje, que vai dar continuidade ao nosso extensivo de geografia, vamos falar sobre fuso horário. Pois é, se você gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e vem com a gente! Galerinha, antes de eu falar desse tema aí que envolve a matemática na geografia, fuso horário, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações, compartilhasse esse vídeo com seus amigos, pois só dessa forma nós vamos atingir mais e mais pessoas e continuar democratizando ainda mais o conhecimento. Bora para a aula? Os fusos horários, também chamados de zonas horárias, são cada uma das 4 zonas divididas a partir do meridiano de Greenwich, grau 0. Cada hora do fuso vai corresponder a 15 graus da circunferência do nosso planeta, completando aí 360 graus e 24 horas. E conforme citei anteriormente, Greenwich é considerado o marco zero para essa medição das horas. Nós vamos utilizar a sigla GMT, Greenwich Mean Time, ou UTC, Coordinated Universal Time. E vamos medir aí os fusos horários de todos os lugares do mundo a partir dessas siglas. Beleza, Oswaldo, mas qual a finalidade dessa divisão? Essa divisão, ela aconteceu para poder padronizar o cálculo de tempo de todo o nosso planeta Terra. Devido às questões geopolíticas, cada nação ela pode adotar um determinado horário como referência. Mas sabe uma outra questão que você pode adotar como referência? O joinha aqui no nosso vídeo, eu vou ficar muito feliz. Beleza, Oswaldo, você pode falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais para poder entender o fuso horário? Claro, vou falar aqui dos meridianos. Os meridianos, eles são linhas verticais imaginárias que vão ligar os polos e vão dividir o globo terrestre. Eles vão determinar os múltiplos de 15 graus e eles vão constituir aí até chegar um total de 360 graus da circunferência terrestre. E todos os pontos que estiverem dentro dessa faixa de 15 graus vão possuir aí uma igual iluminação solar, ou seja, eles vão possuir o mesmo horário. Tá, Oswaldo, Greenwich, meridiano de Greenwich, o que é isso? O meridiano de Greenwich é um marco longitudinal para determinar o padrão dos fusos horários, ou seja, Greenwich Mean Time, ou GMT para os mais íntimos. Portanto, a longitude 0 passa por Greenwich, ou seja, em Londres. A leste desse marco, conta-se até 180 graus positivos e para oeste desse marco, 180 graus negativos. Beleza, Oswaldão, mas como os fusos horários foram criados? Muito simples, galera. Antes da padronização dos fusos, os relógios eles eram acertados em cada cidade pela qual se passava ou, como na Idade Média, pelo horário solar aparente aí ao dia ou ao meio-dia. Os fusos horários eles corrigiram isso ao instituir um tempo solar médio. Contudo, esse processo de padronização ele iniciou-se apenas a partir de 1878, quando Sanford Fleming, a partir de seus estudos de astronomia, propôs aí a divisão do mundo em 24 meridianos verticais. E um pouquinho mais para frente, em 1884, na Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, que foi realizada por representante de 25 países em Washington, ocorreu aí a padronização do horário mundial e ele é adotado e também convencionado até os dias atuais. A região de Greenwich foi escolhida porque a Inglaterra era, naquela época, a maior potência política e econômica mundial. E dessa forma, a região de Greenwich, em Londres, foi escolhida para abrigar o marco zero do fuso horário mundial.
Beleza, Oswaldão, mas como eu faço para poder calcular os fusos horários? Essa metodologia ela vai considerar o movimento de rotação do nosso planeta Terra em sentido anti-horário para o leste. Dessa forma, nós vamos adiantar as horas dos fusos na direção leste e nós vamos atrasar as horas na direção oeste do GMT. E dessa forma, para poder determinar os fusos horários de uma região ou de uma localidade, nós temos que conhecer as suas coordenadas geográficas. E para poder completar a rotação do nosso planeta, ele vai levar aí aproximadamente 24 horas, ou seja, 23 horas, 56 minutos e 9 segundos. Ou seja, aí uma proporção mais ou menos de 1 hora para 15 graus. Contudo, galera, a gente vai fazer uma continha básica aí. 24 horas vezes 15 graus, nós vamos chegar aí a 360 graus, ou seja, nós vamos fazer aí o formato de uma circunferência. Beleza, Oswaldo? E aqui no Brasil, como é que eu falo do fuso horário? Localizado no hemisfério ocidental, o Brasil ele possui 4 fusos horários em relação ao meridiano de Greenwich e possui o seu horário atrasado, variando de 2 a 5 horas a menos de Greenwich. Vamos conhecer então, olhem no mapinha aqui, vamos conhecer então os fusos horários do Brasil. O fuso 1 do Brasil é o -2 GMT e ele possui 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich e abrange aí apenas as ilhas de Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz. Já o fuso 2, ele é -3 GMT, ou seja, ele está a 3 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich e corresponde ao fuso horário oficial do Brasil, ou seja, o horário oficial de Brasília. Ele vai aí abranger toda a região sul, sudeste e nordeste, assim também como os estados de Goiás, Tocantins, do Pará e também do Amapá. Já o fuso 3 do Brasil é o -4 GMT e ele possui 4 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Ele inclui os estados do Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e uma boa parte do território do Amazonas, até o município ali mais ou menos de Tabatinga. E o fuso 4 do Brasil ele está no -5 GMT, 5 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, e ele vai abranger apenas o Acre e uma parte do Amazonas, a partir ali do território de Tabatinga. Ficou fácil de entender então o fuso horário do Brasil? Eu vou deixar uma dica aqui muito importante, na verdade algumas dicas importantes, para poder ajudar você aí na sua provinha da escola, do Enem, vestibular e concursos públicos. Vamos falar um pouquinho então sobre o fuso horário no mundo. Vou colocar aqui alguns que estão em destaque. O fuso horário europeu, que é o GMT+1, ele vai cobrir aí praticamente uma boa parcela do continente europeu e o oeste do continente africano. O fuso horário dos Estados Unidos é o GMT-5, que vai abarcar aí os Estados Unidos e o noroeste da América do Sul. E o fuso horário +3, ele vai pegar aí a Rússia europeia, a Península Arábica e o leste da África. Dica de milhões e perguntinha de milhões. Mas qual é o país que tem a maior quantidade de fusos do mundo? É claro que você vai dizer que é a Rússia, mas não é. É a França. Graças às suas colônias, a França tem ao todo 12 fusos horários, ultrapassando a Rússia aí com os seus 11 fusos horários. Mais umas curiosidades sobre os fusos horários importantes para vocês aí, galerinha. A China ela possui 4 fusos horários, mas ela adota apenas o fuso horário de Pequim para praticamente aí toda a sua nação. A diferença de horários entre o Brasil e o Japão é de 12 horas, ou seja, de 12 fusos aí. Ou seja, quando é 9 horas da manhã aqui, lá vai ser 21 horas. E o fuso horário da Antártida? E o fuso horário da Antártida vai ser o GMT0, ou seja, ele vai seguir o GMT padrão. Beleza, Oswaldo, mas eu tenho mais uma pergunta. Se tem aí 24 fusos, eu consigo aí entender aonde que vai dividir o dia? Sim. Então você vai pegar o Alasca e você vai pegar a Sibéria. Entre os dois nós vamos ter o Estreito de Bering e ali vai passar a linha internacional de data. Beleza?
Galerinha, fuso horário é um tema muito importante que vai cair na sua prova da escola, no vestibular, no concurso público, no Enem e por que não dizer aí, nas provas da vida, não é mesmo? Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal, é muito importante, não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós produzimos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos levar para vocês aí do outro lado da telinha. Beleza, galera? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!